Olá meus queridos amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos entrar no mundo da fermentação natural. E o que é a fermentação natural? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, fermentação natural foi o tema da minha dissertação de mestrado, mas juro que eu não vou entrar em todas aquelas partes complicadas que o mestrado remete a gente. Eu vou dar uma simplificada geralzona. E hoje o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar a fazer o nosso levain. Vamos começar a fazer o nosso fermento natural. Mas primeiro a gente precisa entender um pouquinho qual é a grande diferença entre o fermento natural, que a gente vai fazer agora, e o nosso fermentinho bonitinho que a gente compra no supermercado, que é o Saccharomyces cerevisiae, que é o mesmo fermento que é usado para fazer cerveja, vinho, pão e que é o mais usado em quase todas as padarias. E qual é a grande diferença entre os dois? No fermento biológico seco, esse que a gente compra, ou também o fresco que a gente compra no supermercado, nós temos somente um tipo de micro-organismo, um tipo de levedura, que é o Saccharomyces cerevisiae. Obviamente que com isso, consequentemente, nós vamos ter somente um perfil de sabor. A gente vai ter um resultado já muito previsível, que é o pão que a gente compra sempre na padaria, no supermercado e tudo mais. Quando a gente tem um levain, a gente está falando de um conjunto de micro-organismos que vão conferir ao seu pão, à sua pizza, diferentes camadas de sabores. Hoje muito se fala sobre a fermentação natural, todo mundo procurando, virou uma febre da fermentação natural, até mesmo porque a gente está falando de baixo índice glicêmico. O que é baixo índice glicêmico? Por que se eu tenho pão e eu tenho bastante carboidrato? Porque a maioria dos carboidratos já vão ter sido metabolizados pelas bactérias e leveduras do nosso levain. A fermentação dele é muito mais lenta, demora de 24, 48 até 72 horas, dependendo do caso. Então, nesse processo, a maioria dos carboidratos vão sendo consumidos. Por isso que o pão de fermentação natural, ele virou o xodozinho de muita gente. Mas o grande atrativo do pão de fermentação natural é justamente essas camadas de sabores e essa caramelização que ele tem por cima que fica maravilhoso. Então, hoje a gente vai ser o dia 1 de 7 dias que eu vou gravar aqui para vocês, mostrando passo a passo de como você fazer o seu fermento natural. A receita que eu estou seguindo é do livro do Luiz Américo Camargo, que está aqui na descrição, inclusive o link para você fazer a compra desse livro, que é sensacional. Ele é bem simplificado, super simples e fácil de entender. E hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Se você vai se aventurar nesse mundo da fermentação natural, eu super sugiro que você compre uma balança. Você não vai ter escapatória da bendita essa balança. E tenha sempre os seus potinhos para você manter e alimentar o seu levain. Então vamos lá. Hoje eu vou começar com um potinho pequeno, mas conforme os dias vão passando, a gente vai trocando de potes justamente por isso, porque a gente vai adicionando cada vez mais. Começamos com 60 ml de caldo de cana. Esse aqui eu pedi para eles espremerem ontem com abacaxi. Então o abacaxi ele traz um pH mais baixo, ele é um pouco mais ácido e vai fazer com que eu tenha um perfil de bactérias ácido-láticas e leveduras diferentes de, por exemplo, se eu tivesse somente água, de que se eu tivesse somente suco de abacaxi. Então eu já deixei ele fora da geladeira para ele já começar a fermentar. E agora vão 50 gramas de farinha. Aqui eu estou usando a farinha normal, não estou usando a farinha integral. Muita gente faz com farinha integral porque vai conferir outros sabores para o seu fermento natural. 50. Mexemos bem. Vai ficar essa pastinha. E eu vou trocar de potinho, vou colocar num pote limpo para que vocês consigam ver a evolução. E aqui a gente começa o nosso fermento natural no dia 1. E agora eu coloco uma tampa fechada, mas não muito fechada, porque ele vai formar gás, talvez não nos primeiros dias. Depende muito do clima da sua cidade. Aqui em Curitiba, por exemplo, está meio friozinho, de repente ele não vai criar tanto gás assim, já não vai se desenvolver tanto. Tá vendo que eu deixei uma pontinha aqui aberta? Justamente por isso. André Piontek outro dia me contou que foi fazer, explodiu na cozinha dele. Ele chegou no dia seguinte, parecia que tinha explodido uma bomba atômica.
Acho que ele estava fazendo kimchi, se eu não me engano, e o negócio explodiu. Então cuidado, pode virar uma bomba. O Luiz Jerônimo da Gusto, da pizzaria, ele me contou que sim, virou uma bomba, sim, explodiu o vidro. Então o gás que forma aqui dentro é muito forte, principalmente já nos finalmente. Deixamos ele aqui, guardamos ele num lugar protegido de luz e de sol e deixamos ele quietinho até o dia seguinte. E amanhã a gente volta para ver como é que está o nosso fermento. Olá pessoal, estamos agora no dia 2, então só para vocês verem como é que está o nosso fermento, olha o tanto que ele cresceu. Ele estava menos da metade. É até legal a gente sempre botar um elástico em volta para a gente monitorar o crescimento e ver como é que está a viabilidade do nosso fermento. Vamos transferir ele agora para um pote um pouquinho maior. Bastante maior na verdade. E agora a gente vai fazer a segunda alimentação dele no dia 2, que vai ser 30 gramas de farinha e mais uma adição de 20 ml do nosso caldo de cana já fermentado. Agora a gente mexe tudo. E agora a gente transfere para o outro recipiente para a gente poder monitorar melhor, que vai ser esse vidro que está aqui. Damos uma sentada nele, colocamos o elástico em volta no nível que ele está para a gente monitorar, fechamos com a tampa peronomútil, deixamos ela soltinha e agora é só monitorar e voltar para mais uma alimentação no dia seguinte. E hoje terminamos o dia 2. Ó pessoal, só para vocês verem, ainda estou no dia 2. Olha o quanto ele cresceu. Ok pessoal, vamos para o terceiro dia do nosso levain. Então nós temos ele aqui. Só para vocês terem uma ideia de quanto ele cresceu, ele chegou até nessa marca aqui. E depois, obviamente, ele fez o metabolismo dos carboidratos, ele deu aquela baixada. Isso que a gente tem que perceber quando a gente for fazer a fermentação natural, que é justamente isso. Ele dá esse pico de crescimento, que é o que a gente tem que aproveitar para o crescimento do nosso pão. Eu vou trocar de vidro só para vocês verem a diferença e deixar o vidro limpinho para a gente monitorar o crescimento. Hoje, no dia 3, nós vamos fazer a seguinte adição. 50 gramas de farinha, (30 ml de água filtrada). Lembrando que 30 ml e 30 gramas são a mesma coisa. Mexemos. Agora sim. Eu tenho meu levain alimentado. Eu vou deixar ele num vidro limpo para a gente poder monitorar o crescimento dele. Colocamos a borrachinha para marcar o nível que ele está e daqui a pouco a gente vai ver o crescimento dele. E hoje nós vamos para o dia 4 do nosso levain. Então vamos ver como é que ele está. Ali está a marquinha dele de até onde ele foi e agora o volume atual. Lembrando que ele estava na marca do elástico. Então no dia 4, o que nós vamos fazer? Dia 4, adicionamos 30 ml de água filtrada. E vamos adicionar 75 gramas de farinha. Se você quiser acelerar o processo, se você vê que o seu fermento não está tão ativo assim, use água morna, mas não muito quente, morninha. Zeramos a balança. E entramos com 75 gramas de farinha de trigo. Mexemos bem. Gente, já sobe o aroma típico e clássico de fermentação natural. Essa coisa meio azedinho, meio cerveja. E como a gente só colocou 30 ml de água e 75 de farinha, você vai ver que a mistura está parecendo um chicletão. Vamos colocar num vidro limpo para a gente poder controlar o crescimento. Gente, eu estou fazendo num vidro limpo, que é para vocês acompanharem, tá? Vocês podem ir fazendo as adições de vocês no próprio vidro sem grandes problemas. Eu faço isso porque eu quero que vocês vejam o progresso. Vou pegar uma espátula de silicone para rapar
limpar bem, ficar nada para trás. E que a gente marca com o nosso elástico para a gente monitorar o crescimento dele. Fechamos, mas não muito forte. E agora esperamos mais um dia para poder alimentá-lo novamente. E agora vamos para o dia 5 do nosso levain, que é o último dia antes de nós entrarmos na manutenção dele. Ou seja, a gente vai refrescar, que é o termo que a gente usa quando a gente vai alimentar o nosso levain, quando nós formos usar. Importante, se você não for usar diariamente, deixe ele na geladeira e você pode fazer uma alimentação a cada semana sem problema nenhum. Olha como é que ele tá, lembra da nossa marquinha, tava aqui e agora ele já tá aqui. Atividade muito boa, cheirinho de cerveja. E agora a gente vai para a última alimentação dele e é o último passo da elaboração do nosso levain, que demorou 5 dias. Nós vamos precisar de 100 gramas de levain. Damos uma mexida boa nele. Temos 100 gramas de levain. Zeramos a nossa balança. 240 gramas de água. Aí o que eu gosto de fazer agora é já dar uma mexida para a gente liberar bem todos os micro-organismos e já se dissolverem na água, para ficar mais fácil a incorporação da última farinha de trigo, que são 300 gramas. Ok? Adicionamos agora 300 gramas de farinha de trigo. Importante não deixar nenhum resquício de farinha de trigo que não foi incorporada. Dica que eu dou para vocês: no vidro que vocês forem colocar, primeira coisa, pesem ele e marquem esse peso, porque vocês vão precisar. Nem sempre a gente vai saber quanto que tem de levain aqui dentro, e aí é melhor a gente já saber o peso dele, para a hora que a gente for pesar, a gente subtrai o peso do vidro e acabou a história. Então, esse meu vidro, onde eu vou manter o meu levain, 504 gramas. Então, cada vez que eu for pesar, subtrai 304 e eu já sei que é o peso total do meu levain. A gente não fazer muita lambanceira, vou botar meu funil. Pessoal, só botei mesmo no funil, que é para não lambrecar o vidro na lateral, para a gente ver certinho o nível que ele vai ficar. Colocamos o nosso elástico para marcar e a gente medir a atividade. Fechamos levemente para não estourar. E nós já temos o nosso levain prontinho para uso. Prontinho para uso não, na verdade eu tenho que esperar pelo menos umas 5 horas antes de ele estar viável, dele estar prontinho para uso. Então, novamente, se eu quiser saber exatamente, vou tirar minha tampa aqui para não influenciar. Aqui eu tenho 1092. Então, se eu pegar aqui minha calculadora, 1092 menos 504, eu tenho 588 gramas de levain. Quando eu quiser refrescar, quando eu quiser usar, eu vou tirar uma parte desse levain. Digamos que eu coloque 100 gramas dele aqui. Vou colocar 100 gramas de levain, 100 gramas de água e 100 gramas de farinha. E aí eu vou refrescando cada vez que eu precisar usar o meu levain. Olá pessoal, agora que o nosso levain já está pronto para eu usar ou deixá-lo na geladeira, eu vou falar para vocês como você alimentar o seu levain e deixar ele viável, ou seja, ele vivo. Então a primeira coisa, inclusive eu estou com o meu levain aqui da Gusto, do Luiz Jerônimo, que me deu de presente, e o meu bebezinho. E aqui eu anotei o peso do meu pote, que é 90 gramas. Então vamos zerar aqui. Aqui deu que eu tenho 475 gramas. 475, vamos calcular aqui. 475 menos 90 é igual a 385. Ou seja, eu tenho 385 gramas de levain aqui. Se você vê que ele ficar um pouco líquido, dá uma mexida. Os meus alunos geralmente dizem assim:
ele vai ficar com uma aguinha em cima, ele vai ficar fedorento, super normal. Então mexe ele bem, incorpora essa aguinha bonitinha ali e aí você vai poder usar. Então, digamos que eu queira ficar com 300 gramas de levain no meu pote. Eu vou ter que descartar uma quantidade, ficar com 100 gramas de levain, 100 gramas de farinha e 100 gramas de água. Juntando os três, eu vou ter 300 gramas de levain, correto? Então, vamos lá. Se eu tenho 385 gramas de levain, eu vou tirar 100. Eu tenho que descartar 285 gramas. Colocamos o potinho aqui e agora eu vou descartar 285 gramas. Beleza? Agora aqui eu tenho 100 gramas de levain. Para esses 100 gramas de levain, eu vou zerar, vou colocar 100 gramas de farinha de trigo, vou zerar aqui, e vou colocar 100 gramas de água. Mexo tudo muito bem. E agora o meu levain já está alimentado e prontinho para que eu possa usá-lo em 5 horas mais ou menos. O que eu recomendo vocês? Deixem ele fora da geladeira por um tempinho, até para que as bactérias e as leveduras elas trabalhem, elas começam a fazer um pouquinho de metabolismo e depois eu volto ele para a geladeira para alimentá-lo somente na semana que vem, se eu não for usar. Se você deixar o seu levain muito tempo paradinho, o que eu recomendo? Fazer umas 2 ou 3 alimentações antes de usar. Tira um dia, deixa ele fora da geladeira, alimenta no dia seguinte e aí tá beleza, prontinho para você usar. Bom pessoal, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like e também de me contar qual receita utilizando levain que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu já tenho uma receita aqui que é o Cinnamon Rolls feito com levain, que é maravilhoso, e se vocês quiserem outras é só colocar aqui nos comentários. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, @VavosKitchen e @VavoCrick. Ficamos por aqui. Um beijo grande e até mais.